Bomba! É assim que eu começo esse Acorda Vascão. O torcedor vascaíno estava precisando de uma informação para movimentar os bastidores. E essa informação aconteceu na noite de ontem. O Vasco, nesse final de semana, viajou para Chapecó para enfrentar a equipe do Grêmio. O elenco cruzmaltino foi de um avião fretado. Sábado saiu aqui do Rio de Janeiro e foi em direção a Chapecó. E sabe qual é a informação que eu tenho a trazer aqui a você, torcedor vascaíno? Que sabe qual o avião que levou o Vasco do Rio para Chapecó? O avião de ninguém mais, ninguém menos do que Leila Pereira. O mesmo avião que o elenco palmeirense utiliza para ir aos destinos, no caso aos jogos fora de São Paulo, foi se utilizado pelo Vasco da Gama nesse último final de semana. E é claro, a gente vai falar isso a vocês, até porque para quem acompanha o noticiário cruzmaltino sabe muito bem dessa aproximação de Pedrinho, José Roberto Lamáquia, Leila Pereira, Crefissa, o interesse que a Crefissa tem de fato, comprar a SAF do Vasco da Gama, e essa notícia cai como uma bomba no noticiário cruzmaltino. Enfim, vascaíno, a gente vai falar muito sobre isso, trazer também outras informações sobre novidades, tratando da preparação para esse jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O elenco do Vasco da Gama também hoje, nessa terça-feira, vai sair do Rio de Janeiro para ir em direção a Goiânia para jogar a primeira partida do jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, assim, é de fato, né, um Acorda Vascão aí muito agitado, muito movimentado, com muitas informações, e muitas novidades. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo rapidinho, tá? Como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Tem muitas pessoas que acompanham o nosso vídeo, gostam do nosso canal, assistem diariamente ao canal do Gigante Vasco, porém ainda não são um inscrito, não é um inscrito do nosso canal. E meu amigo torcedor, a sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. Sem ela, de fato, assim, a gente não vai mesmo a lugar algum. Então, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, se inscreva, ajude o canal do Gigante Vasco. Nós contamos muito mesmo com o apoio de todos vocês. A sua inscrição é um apoio ao canal. É dessa forma que vale a pena você encarar. Só vir aqui embaixo e deixar a sua inscrição. Além disso, curta também o vídeo, que ajuda muito a divulgação deste Acorda Vascão. O seu like, né, perdão, seu joinha, ele faz com que o canal do Gigante chegue aí a cada vez mais pessoas. Show de bola, Vascão. Vamos embora então. Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar falando já sobre essa partida de amanhã, né? O Vasco hoje vai voltar a campo. Será aí o segundo e último dia de treino no CT Moacir Barbosa, o elenco do Vasco da Gama que enfrentou a equipe do Grêmio nesse último domingo em Chapecó. Um jogo muito duro, assim, em todos os aspectos, pela, assim, arbitragem ridícula que foi vista nesse último domingo, pelo gramado vergonhoso que foi visto na Arena Condá. Tudo foi muito feio naquele domingo contra a equipe do Grêmio. Essa derrota amarga, né, claro, chateia o torcedor. O Vasco, logo após enfrentar o Grêmio em Chapecó, ele pegou um voo fretado e voltou ao Rio de Janeiro. Chegou ao Rio na madrugada de segunda-feira. E ontem mesmo, no caso, o elenco cruzmaltino já retornou ao CT Moacir Barbosa. Então, o elenco do Vasco está cansado, não parou depois do jogo contra o Grêmio neste último domingo. E hoje retorna a campo novamente para o último dia de preparação. O elenco do Vasco treinará à tarde e à tarde mesmo, logo após o treino, todo o grupo vai embarcar em direção a Goiânia para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense às 9h30 da noite de amanhã pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E sobre exatamente essa partida que eu tenho a trazer aqui a você, o absurdo envolvendo aí a venda de ingressos para o torcedor vascaíno. No jogo que aconteceu há 2 semanas atrás contra o Atlético Goianiense em Goiânia, no mesmo estádio Antônio Ascioli, a gente viu um torcedor vascaíno que tomou conta do estádio, um torcedor vascaíno que fez de fato o Antônio Ascioli virar São Januário, fez de fato o Antônio Ascioli, né, virar a barreira do Vasco da Gama. Inclusive, né, foi se cantada essa música que Goiânia iria virar baile, que o Antônio Ascioli virou o baile, e virou mesmo. O Vasco tomou conta do estádio na região. Isso revoltou
revoltou muito a torcida do Atlético Goianiense e automaticamente a revolta da torcida chegou até a diretoria. A diretoria do Atlético Goianiense, no jogo que ocorreu há 2 semanas atrás, além de liberar o setor visitante, liberou também um outro setor ao torcedor do Vasco, e por ter esgotado os ingressos de uma forma tão rápida, a torcida do Vasco ainda comprou ingressos no local destinado à torcida do Atlético. Então assim, uma bagunça aconteceu de fato, favorável a nós, pelo tamanho e a grandeza da nossa torcida. Mas isso revoltou, volto a repetir, os torcedores do Atlético. E a diretoria quis fazer alguma coisa para chamar a atenção. O estatuto do torcedor, ele diz que os ingressos destinados ao setor visitante e os ingressos de uma forma geral, eles devem ser vendidos 72 horas antes da partida. Esse é o prazo máximo. Quando passa desse prazo, o negócio já começa a estar errado. E ontem, até ontem, os ingressos ainda não haviam sido abertos para a torcida Cruz Maltina. E já havia passado o prazo máximo aí de 72 horas. A torcida do Atlético Goianiense já podia comprar os ingressos, porém o torcedor visitante não. E aí, meu amigo torcedor, ontem, às 8 horas da noite, que o Atlético Goianiense resolveu liberar os ingressos para a torcida do Vasco da Gama. Às 8 horas, no caso, uma diferença aí de pouco menos, né? Pouco mais, melhor dizendo, de 48 horas, o Atlético Goianiense libera a venda para a torcida Cruz Maltina. E quando eles liberaram a venda, eles ainda liberaram tirando o ingresso meia. Apenas os ingressos do setor de visitante inteira estava liberado para o torcedor Cruz Maltina. Olha então o desrespeito, olha assim, realmente o absurdo, a atrocidade feita pela diretoria do Atlético. O mesmo Atlético que no sábado passado, por ter enfrentado o Flamengo, estava treinando no CT Moacir Barbosa. O Atlético treinou o sábado no nosso CT. E o mesmo Atlético da diretoria do senhor Adson Batista, ao invés de utilizar da cordialidade feita pelo Vasco no final de semana, faz isso com seu torcedor. Assim, realmente uma vergonha essa postura da diretoria do Atlético Goianiense, que acho que talvez não seria necessário se rebaixar algo tão pequeno como é isso, diante desse jogo tão importante pela Copa do Brasil e pelo tamanho do Atlético. Acho que um clube assim tão representativo para a região centro-oeste do país deveria se posicionar de uma maneira melhor do que essa. Uma postura amadora da diretoria atleticana. Mas, enfim, né? O Vasco vai do jeito que pode. O Vasco vai da forma que tem que ir. Perdão pelo barulho. Vamos seguir assim mesmo. O Vasco vai da forma que tem que ir. E hoje, o elenco Cruz Maltino vai fechar aí essa atividade para esse jogo tão importante. Ontem à noite, o Watson, através das redes sociais, publicou uma imagem realizando aí um trabalho fora do CT Moacir Barbosa de recuperação para estar à disposição do técnico Rafael Paiva para esse jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Lembrando, né, que o Watson não viajou para Chapecó neste último final de semana, foi poupado pelo departamento médico, pela comissão técnica do Vasco da Gama para estar em plenas condições de atuar com a camisa do Vasco nesse jogo de amanhã contra o clube de Goiás. E hoje também, terça-feira, o Maicon, o zagueiro, será reavaliado. O atleta acabou saindo do jogo desse último domingo na segunda etapa, relatando dores na região da coxa. Então hoje o Maicon será reavaliado pela manhã para saber se terá ou não condições de enfrentar a equipe do Atlético pela Copa do Brasil nesse jogo de ida das oitavas. Então assim, um clima realmente complicado, um clima tenso, um clima de apreensão dentro do CT Moacir Barbosa. Tá animado, torcedor? Você acha que dá para vencer esse jogo de amanhã contra o Atlético? Dá pra gente já garantir um resultado positivo mesmo longe do Rio de Janeiro? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E como a gente vem falando, né? O elenco do Vasco vai estar cansado, sim. O elenco Cruz Maltino terá uma sequência muito complicada após o Grêmio anteontem. Vasco enfrentou o Grêmio dentro da Arena Condá no domingo. Enfrentará o Atlético Goianiense amanhã, quarta-feira. Sábado terá o Red Bull Bragantino. Na terça que vem enfrentará novamente o Atlético Goianiense pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, e lá no outro sábado enfrentará o Fluminense. Então o Vasco, num período de 2 semanas, 10 dias, terá quase que 10 jogos pela frente. É realmente, meu amigo torcedor, exaustão. O elenco vai ao seu limite nesses próximos dias. E para tentar facilitar um pouquinho mais a vida do elenco Cruz Maltino, o Vasco nesse último final de semana, diferente do que normalmente acontece, ele não viajou em um voo de geral, né? Salvo engano, é um voo de hospedagem que se diz, né? Um voo que envolve ali pessoas normais junto ao elenco do Vasco da Gama. Um voo coletivo. O Vasco fretou um avião. O que significa? O Vasco pegou um avião no aeroporto e foi diretamente a Chapecó.
sem pessoas ao seu retorno, sem horário marcado, sem horário assim feito, né, por uma empresa aérea, mas um horário definido pelo próprio clube e o retorno também definido pelo próprio clube, perdão. O elenco do Vasco então saiu do Rio de Janeiro pela parte da tarde, foi para Chapecó, chegou em Chapecó e voltou também à noite de domingo, logo após a partida, para facilitar aí essa vida do Grupo Cruz Maltino. E fretar avião é coisa para poucos, porque envolve dinheiro, envolve grana, é caro você alugar um avião para fretar. A gente até ontem não tínhamos informações de como aconteceu isso, mas foi-se confirmado que o Vasco, no voo de sábado para Chapecó e no voo de domingo, Chapecó para o Rio de Janeiro, utilizou o avião de ninguém mais, de ninguém menos do que de Leila Pereira, o Falcon 8X, avião aí, jato particular do Palmeiras, um jato, inclusive, está registrado em nome da Crefipar, que é uma empresa de propriedade da Leila, mas que o Palmeiras utiliza, o elenco do Palmeiras utiliza, foi utilizado pelo Grupo Cruz Maltino nesse último sábado. E a gente traz aí, nesse momento, o vídeo a você, né, que confirma essa utilização do avião de Leila pelo elenco. Você sabia que o avião que o Vasco usou para vir a Chapecó pertence ao Palmeiras? Sim, é da tia Leila Pereira, presidente do clube. Vou assistir um pouquinho de vocês, viu? Ela desembolsou incríveis 352 milhões de reais para adquirir o jato e facilitar a logística do time em competições pelo Brasil e pelo mundo. E o Vasco? Apenas alugou o jato. A gente foi dar uma espiadinha no interior desse jato, que comporta até 114 assentos e está no aeroporto de Chapecó. Ele é carinhosamente conhecido como Aeroporco. Já o nome Placar vem da Placar Linhas Aéreas, outra empresa da Leila. Um verdadeiro gigante dos ares, não é mesmo? Responde aí se você sabia dessa curiosidade. Meu amigo torcedor, vocês viram aí, né? Eu sinceramente não tenho dúvida que nessas próximas horas muita coisa vai acontecer sobre isso. Daqui pra frente, meu amigo torcedor vascaíno, muito provavelmente a torcida palmeirense vai começar sim a se manifestar contra o ocorrido deste último sábado. Até porque sabemos muito bem da relação entre Pedrinho e essa diretoria do Palmeiras, principalmente a presidente Leila Pereira e o marido dela, José Roberto Lamáquia, que é o grande nome por trás da Crefisa. José Roberto Lamáquia é o grande nome por trás das empresas do Grupo Crefisa, que é a Crefipar, é a Crefisa, é a Faculdade das Américas, a FAM. E é claro, essa amizade lá no Palmeiras não está ecoando muito bem. Por quê? Porque também, desde o início, ficou nítido o interesse da Crefisa, o interesse de José Roberto Lamáquia em comprar o Vasco. Lá no final do ano passado, quando o Pedrinho se candidatou à presidência do Cruz Maltino, foi-se divulgado um vídeo onde José Roberto Lamáquia confirma que iria dar todo apoio ao Vasco caso o Pedrinho vencesse as eleições. Esse papo de SAF do Vasco da Gama junto a José Roberto Lamáquia, é um papo antigo. Até porque quando vai se caindo aí os muros da 777, se descobre que desde dezembro o grupo norte-americano já estava interessado em vender a SAF do Vasco. E desde dezembro a Crefisa já estava interessada em comprar a SAF Cruz Maltina. O que nesse momento afastou a Crefisa do Vasco da Gama foi o fato da Leila Pereira no Palmeiras estar querendo a reeleição e a Crefisa e José Roberto Lamáquia e a própria Leila entenderem que comprando o Vasco ela não se reelegerá no Palmeiras. Então, no ato até de hombridade do senhor José Roberto Lamáquia, ele sai um pouco de cena, sai um pouco do meio do caminho, esfria a situação e deixa a Leila Pereira por lá. Porque qualquer envolvimento hoje de Crefisa, José Roberto Lamáquia, de Leila Pereira com o nome do Vasco, com o Pedrinho, com a SAF Cruz Maltina, vai prejudicar a Leila nessa reeleição. E para que ela seja reeleita, o Vasco precisa sair da jogada. Então, automaticamente, muita coisa vai estar acontecendo por trás dos bastidores. E está sim. Não achem, não sejam enganados. E é uma enganação boa, tá? Porque é isso que eles querem passar. É isso que José Roberto Lamáquia, é isso que Leila Pereira querem passar, que não há nada, mas há sim alguma coisa acontecendo. As conversas não morreram da forma como foi dito. E nós sabemos muito bem disso. E essa situação que ocorreu nesse último final de semana é a prova, mais do que nunca, de que sim, Leila Pereira, José Roberto Lamáquia, a Crefisa de um modo geral, ainda mantém contato com o Vasco da Gama. Sim, a Crefisa está balançada em fechar com o Palmeiras e ser a nova dona da SAF Cruz Maltina.
E o que prova mais do que nunca, né, esse desejo gigantesco da Crefisa de ter o Vasco é essa imagem aí, ó, que aparece a vocês do GE. Crefisa está próxima de comprar o Vasco, com proposta de 110 milhões de dólares, algo em torno de 550 milhões de reais, mas conflito com o Palmeiras impediu transação. Então é exatamente isso. Até diz, né, o subtítulo, americanos da 777 queriam 120 milhões pelos 70% que detém sobre a SAF Cruz-Maltina. Faltava acertar as condições de pagamento. Lamáquia desistiu para não prejudicar a reeleição de Leila. Então assim, hoje a Crefisa só não está ainda no Vasco por conta da reeleição de Leila no Palmeiras. Quando o martelo for batido, meu amigo, isso tende a ser no final do ano, se preparem para o que irá acontecer. Isso que rolou nesse último sábado é um grande indício que esse papo e que as conversas morreram é tudo uma grande mentira. Show, Vascão? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Te anima, Crefisa no Vasco? Bomba na mesa. E para fechar aqui o vídeo, falar sobre duas informações aí que surgiram nestas últimas horas. A gente, é claro, traz a vocês aqui neste Acorda Vascão de terça. A primeira é sobre, no caso, Michael. Tivemos aí uma informação ontem sobre o atacante Michael, que é um nome que está rescindindo seu contrato com o Al-Hilal e ficará livre no mercado. Há uma grande expectativa do Michael por parte da torcida vascaína na possibilidade de sua chegada. É um jogador aí que o Vasco já tentou sim contratar na última temporada. O nome que Ramon Dias tentou trazer ao Vasco da Gama, porém que nesse momento, diante mesmo da rescisão contratual, é difícil do Michael fechar, tá? Portal Meu Timão, que é um portal da imprensa paulista que cobre o dia a dia do Corinthians, confirmou que hoje o Corinthians enfrenta a concorrência de dois times, que é o Flamengo e o Cruzeiro pela contratação do Michael, e o Vasco da Gama não está no negócio. Informações aí é que o Michael é um jogador aí que tem um salário altíssimo, um salário realmente grande, e o Corinthians, nesse momento, com um novo patrocinador master fechado, tem uma grana nos seus cofres para conseguir ter reforço nessa janela aí do meio do ano, através de pagamento de salários, através de pagamento mesmo nas contratações, na compra de direitos econômicos, e o Michael tende a ser um nome aí nessa lista de reforços para o meio da temporada. Um nome que Ramon Dias gosta muito e está fazendo essa pressão internamente no Clube Paulista para a contratação do menino maluquinho. Uma pena, né? O Vasco não estar aí tentando a contratação dele. Questão financeira é algo que realmente prejudica o nosso clube, mas eu gostaria de entender. Com o próprio Corinthians também, uma dificuldade financeira tão grande, tá aí no mercado, tá atacando o mercado. Foi o Charles, um baita de volante do Midland, clube dinamarquês, que o Corinthians acabou de comprar. É o André Ramalho, que o Corinthians contratou. Então, assim, são situações que, sinceramente, a gente daqui desse lado não consegue entender. Como o Corinthians, um clube tão endividado, consegue trazer reforços ao seu elenco, mesmo com essas dificuldades financeiras. E o Vasco, né, que sim, hoje volta a um modelo que tem a associação como gerente da SAF, como gestor da SAF. Isso dificulta, é claro, é normal, mas que vê essas dificuldades financeiras impedindo de fazer contratações, de realizar contratações, e isso não acontece em outros clubes. Mas é virar a chave e tentar, é claro, né, prosseguir da forma que dá. E esperar que o Vasco, mesmo não trazendo os reforços desejados, consiga reforçar esse grupo, porque precisa. Não podemos, né, assim, nos acalmar com a situação que está. O Vasco precisa reforçar o elenco, sim. O Vasco precisa contratar, sim. Desse jeito que está, se continuar com esse grupo, talvez a gente não esteja em 2024 tão calmo como há 2, 3 rodadas pensávamos, que teríamos. E falando em reforço, ontem surgiu assim uma informação muito legal, que é exatamente sobre o reforço, né? Que deu uma movimentada, mas não é aquilo que a gente quer saber ainda e quer ver, que é o interesse do Vasco da Gama pelo Brian Rodrigues. É um atacante uruguaio que teve, inclusive, nessa Copa América, de 24 anos de idade, um ponta esquerda de muita qualidade, assim, pertence ao América do México, tem passagem pelo Almeria, da Espanha, Peñarol, do próprio Uruguai, Los Angeles FC do futebol norte-americano, é um baita de um jogador. Informações é que é um nome que já vem aí na mesa do Vasco da Gama há algum tempinho, e o Vasco voltou a conversar com esse atleta nestes últimos dias. Hoje é uma situação muito complexa do Brian Rodrigues, e isso é um facilitador para o Vasco, mas um dificultador de um modo geral. O Brian vem sendo acusado de um crime grave no México, no América do México. Hoje o clube que ele atua é um clube situado no México, então ele, durante esse período, no clube mexicano, no país, acabou cometendo um crime. Isso é um fato que faz com que hoje os empresários do Brian queiram o tirar do México, do país, do local onde ele se envolveu nesse crime. Isso é um facilitador, porque automaticamente tira o Brian Rodrigues de Holofote do México e facilita a sua chegada ao Rio.
Mas o Vasco como clube, como instituição, do jeito que ele não quer ter Brian Rodrigues assim. Então hoje o que impede o Vasco de avançar na chegada do Brian é exatamente essa situação. Essa situação do crime cometido em outro território. O Vasco, informações, só vai avançar nas negociações se Brian Rodrigues conseguir comprovar que é inocente. Hoje é um jogador de muita qualidade, um atleta aí que está avaliado em 24 milhões de reais pelo Transfer Market, site aí de análise de futebol, um portal de informações, e exatamente por conta desses valores elevados vai ser muito difícil que o Vasco compre. Mas hoje o Vasco costura aí com a América do México, então, assim, até mesmo, diante de todos esses fatos envolvidos, a possibilidade de um empréstimo com obrigação de compra. Mas exatamente dessa forma. É um nome bom, é um nome grande, mas que infelizmente tem esse baita problema que dificulta a possibilidade de uma chegada e ao mesmo tempo facilita, por conta do desejo do mesmo de uma saída do México, país onde ele se envolveu nesse problemão. Mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. É um baita jogador, seria um baita de um reforço, mas que hoje acaba se dificultando por conta disso tudo que está acontecendo. Show, Vascão? Deixa, é claro, a sua opinião nos comentários sobre o que você acha da possibilidade da chegada de Brian Rodrigues. Gente, vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo dessa terça-feira. Já estaremos de volta com Fala Gigante e na parte da noite também com Boa Noite Gigante, contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.